Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje estarei continuando e finalizando o nosso estudo sobre a preocupação, baseado no livro do autor chamado Dr. Robert Jones, e iremos buscar mais uma vez as respostas das Escrituras, a solução para esse problema de preocupação. Como vencer a preocupação e ter paz, paz no coração. Antes de prosseguirmos em relação à explicação de Filipenses capítulo 4, irei primeiro trazer a vocês a maior necessidade que se tem para ter paz. Porque você pode tentar seguir esses princípios, mas você precisa simplesmente ter algo fundamental, algo que precisa ser anterior à busca de paz segundo as Escrituras. E é justamente a questão da fé em Deus, da fé verdadeira. Pois, como diz as Escrituras, quando nós não cremos em Cristo, quando nós permanecemos em nossos pecados, é impossível ter paz. É impossível ter paz com Deus, é impossível ter paz no coração. Você pode até passar momentos de tranquilidade, calmaria e alegria, mas logo essa paz termina, porque é uma falsa paz. Logo essa tranquilidade vai embora, logo as preocupações vêm, e é tudo muito momentâneo. Qualquer prazer e alegria do mundo é por um momento, mas Deus nos oferece a alegria eterna. Como diz Efésios capítulo 2, antes nós éramos mortos em pecados e transgressões. O nosso estado de rebelião, o nosso estado de revolta contra Deus era tão terrível que Deus ele nos via como mortos. Nós estávamos em morte espiritual, rebeldes contra Deus, amando os nossos pecados e odiando tudo aquilo que é bom. Pelo principal motivo: não tínhamos fé verdadeira em Jesus Cristo. Não nos importávamos em ler a Bíblia, não nos importávamos em orar, não nos importávamos em servir o Deus verdadeiro. Não nos importávamos em ver que somos maus, em que temos uma maldade no coração que vai além do que nós podemos imaginar, uma maldade sem limites, uma maldade tão grande, tão terrível, que fez o que é perfeito, o que é glorioso, o que é o servo sofredor, que fez o próprio Deus humilhar a si mesmo, se fazer em forma de homem, sendo Deus, vir à terra para salvar todos aqueles que podem crer. Por amor do seu santo nome, ele veio para morrer no lugar dos eleitos, viveu uma vida perfeita sem pecado algum, morreu na cruz do Calvário debaixo da ira poderosa e perfeita de Deus, tudo aquilo que cada eleito deveria sofrer no inferno. Ele sofreu por todos os pecados passados, presentes e futuros de todos os eleitos em todos os tempos. Ele foi afligido. Ele sofreu aflição na alma até a morte. Ele foi muito consternado. Ele sofreu o estado de não ter paz, de sofrer uma aflição terrível na alma, porque ele se levou todos os nossos pecados sobre ele mesmo. Sem pecado algum, ele sofreu aquilo que ele não merecia sofrer. Ele sofreu o que eu e todos aqueles que podem crer mereceriam sofrer no inferno. Ele se afligiu muito ao ponto de dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sofreu a ira esmagadora em sua alma, a ira infernal e eterna, de forma inimaginável,
para que eu e você, se você pode crer, ter fé em Jesus Cristo verdadeira, pudesse chegar a Ele. Se você não creu em Cristo verdadeiramente, não considerar as Escrituras a verdade de Deus e não buscou uma igreja que seja bíblica e evangélica, você ainda vai amargar a não paz com Deus, a preocupação terrível e o pecado da preocupação. Mas agora, se você crer no sacrifício, na vida, morte, sacrifício de Jesus Cristo, na ascensão, na vida perfeita de Jesus Cristo, na ascensão aos céus, na morte debaixo da ira de Deus, na ressurreição dos mortos, na intercessão do Deus Pai e diante do Deus Pai, do Deus Filho, Jesus Cristo. Se você não crer nessas verdades da palavra de Deus, você não será salvo. Porque diz nas Escrituras, em Atos, capítulo 4, versículo 12, que não há nenhum outro nome pelo qual devemos ser salvos, senão pelo nome de Jesus Cristo. E eu digo, baseado nas Escrituras, que foi como Pedro falou em Atos, capítulo 2, que só Jesus Cristo, só Ele operou essa obra perfeita de salvação. E como diz Hebreus, Ele pode salvar completamente todo aquele que tem fé nele. É preciso que você entenda isso, porque você precisa ter a paz com Deus para ter a paz de Deus em sua alma. Então, partindo desse princípio, eu peço que você leve em consideração aquilo que Jesus Cristo fala para nós em Mateus capítulo 6, no último vídeo, só é possível com este ensinamento. Então, agora vamos partir para Filipenses capítulo 4, do versículo, em apenas alguns versículos do capítulo 4 de Filipenses, que diz, Filipenses a partir do capítulo 4, a partir do versículo 8. Finalmente, irmãos, versículo 8 não, perdão. Vamos ler a partir do versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum favor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, irmãos, entendam o seguinte, irmãos e amigos. Fiz questão de ler o versículo 8 porque muitas das nossas preocupações estão diretamente ligadas àquilo que vemos, aquilo que está no nosso pensamento. E quantos de nossa geração tem perdido a maioria do seu tempo em WhatsApp, Stories, status, Instagram? Tem estado nas redes sociais usando do seu tempo para ver coisas que incitam ao pecado, para ver coisas que vão causar preocupação ao seu coração. Então, primeiro, tome cuidado, como Jesus Cristo diz, a candeia do corpo, que é os olhos. Tome cuidado com o que você tem atenção. Você tem usado o seu tempo para ver pregações, para ver um bom material em filmes, para ver a verdade de Deus e coisas boas, ou tem visto coisas horríveis, pecado e destruição? Isso muitas vezes causa preocupação no nosso coração lembrar dessas coisas, naquilo que assistimos e vemos. Mas o que há no texto bíblico é o seguinte. Eu fiz questão também de ler Filipenses capítulo 4, porque o nosso próximo livro, o tema vai ser sobre alegria no Senhor, sobre estar contente, satisfeito em Deus. E Filipenses capítulo 4 é muito importante para a gente entender essa lição, para a gente entender esse ensinamento. Então, o apóstolo Paulo, continua o nosso estudo e nos diz o seguinte, versículo 5. Seja a vossa oração conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Mais um conselho do Senhor, e essa moderação é o domínio próprio, a temperança, o equilíbrio, dominar a si mesmo. E é preciso buscar a Deus para isso. Mas esse não é o tema principal do nosso estudo. Por quê? Porque nós iremos ver o mandamento de andar confiantes no Senhor. Então,
o que o Senhor quer nos ensinar é que devemos buscar, que devemos buscar sem cessar o confiar no Senhor. Devemos buscar, ao invés de nos preocupar, confiar. Preocupação ao invés confiar ao invés de preocupação. Devemos simplesmente ter isso em mente, para a glória de Deus. Então, ele nos diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, ou seja, andar ansioso é quebrar o mandamento da palavra de Deus, como Jesus Cristo nos fala, é não confiar em Deus. Então, Paulo também nos diz aqui, outro mandamento nas Escrituras, não andeis ansiosos. A ansiedade deve ser algo que um cristão não deve ter, e que ele deve lutar contra a ansiedade. E Paulo bem sabia que nós muitas vezes não conseguimos dominar isso. E devemos preferir a confiança ao invés da ansiedade pecaminosa. E simplesmente, olha o que ele nos diz na palavra de Deus. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Ao invés de ansiosos, olha o que a gente deve fazer. Em tudo, em todas essas coisas, e em tudo na nossa vida, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Uma das respostas principais para a ansiedade é a vida de oração. É uma vida vigorosa e perseverante em oração a Deus. Veja bem, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Você deve buscar a Deus, você deve agradecê-lo, louvá-lo, adorá-lo, o soberano da vossa alma, o vosso Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso deve louvar, adorá-lo, glorificá-lo constantemente, todos os dias. Deve contar a Deus o seu dia. Deve conversar com Ele, orar a Ele sobre o seu dia, o dia que se passou. Agradecendo por cada livramento, lembrando a sua alma a Deus. Se possível, anotando a Ele tudo que Ele lhe abençoou nesse dia, as coisas, das pequenas coisas às maiores. E deve também estar com súplicas pedindo a Deus. E essa petição pode também ser vista na seguinte questão. Aquilo que está preocupando o seu coração e você não consegue dominar, você busca fé em Deus. Ora aquela oração do servo de Deus que tem muita necessidade de Deus. Senhor Deus, eu creio, mas dai-me mais fé. Ajuda-me na minha incredulidade. Dai-me mais fé, Deus. Então você pede fé a Deus. Aquilo que está preocupando o seu coração, você pede a Deus. Deus, está me preocupando aquele serviço que irei amanhã, aquela entrevista de emprego, aquela prova que eu irei fazer da universidade ou da escola, de qualquer lugar. Entregue essa preocupação a Deus. Confie de que Ele guarda o seu coração, de que Ele vai abençoá-lo nessa jornada, nessa tarefa. Então Ele nos diz o seguinte: conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E algo muito importante, como eu já falei agora há pouco, essas ações de graças é agradecer a Deus. É estar contente com o que Ele nos faz. É confiar em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. É confiar nas Escrituras. Se você está preocupado com algo e aquilo você já orou ao Senhor e aquela coisa não acontece, confie em Deus, de que é o melhor para você. Ele nos deu o seu Filho, então Ele não nos negará bem algum, porque Ele já nos deu o melhor. Então, se em nosso entendimento limitado aquela coisa que não recebemos não foi bom, mas saibamos que Deus Ele possibilita que todo bem aconteça a nós. Então foi bom para nós naquele momento. Não é motivo de que a gente não continue buscando aquele meio, aquela bênção que não é pecaminosa, claro, de acordo com as Escrituras. A gente pode ser que a gente deva continuar perseverando, segundo a vontade de Deus. Mas saiba que mesmo a dificuldade que vem a nós, é o bem de Deus para nós. Então, prosseguindo, e olha a promessa que Ele nos dá depois que oramos a Ele assim. E a paz de Deus, olha aí. Então você precisa ter paz com Deus por meio de Cristo, como já falei, e Ele nos promete que depois que fizermos esta oração e buscarmos a Ele, perseverarmos, veja bem que isso é preciso paciência e perseverança, pode ser que não seja a primeira vez na oração sua que isso aconteça, mas se você continuar lendo as Escrituras todos os dias, orando todos os dias, perseverar e ter constância,
Ele nos promete, é a promessa dele, e ele não falha. Ele não vai falhar de forma alguma. Olha o que ele diz a nós. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, é uma paz que a gente entende um pouco, mas ela é muito maior do que nós podemos entender. É a paz do Deus Todo-Poderoso guardará, ó, aquela preocupação que te assola. Deus, ele promete que ele vai guardar o seu coração. A vossa mente e o vosso coração, seus sentimentos, seu entendimento, o seu coração como um todo, o centro do seu ser, em Cristo Jesus, na cruz de Cristo, no glorioso Evangelho de Deus. Oro para que você seja abençoado por essa mensagem e que você possa colocar em prática os ensinos que foram passados hoje, tá bom? De forma bem rápida, irei ler um pouco o relato de que o Mark Jones, ele fala sobre essas pessoas que passaram por essa circunstância e tiveram fé em Deus. Olha o que ele diz. Juntamente com arrependimento pela maneira como ele estava ajuntando o falso tesouro da aprovação humana, de segurança financeira e da satisfação no trabalho, Josué precisava de uma nova perspectiva sobre Deus. Uma passagem do profeta Ageu o revigorou. Em Ageu 2, o povo de Deus enfrentou o desânimo quando entendeu que o templo que havia começado a reconstruir não seria tão glorioso quanto o anterior. O contexto sugere até uma interrupção no trabalho que estava acontecendo. Qual foi a resposta de Deus? No versículo 4, ele exorta o seu povo a ser forte 3 vezes e trabalhar. Por quê? Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Isso é o que Josué precisava saber cada dia quando ia para o seu indesejável e inquietante local de trabalho. Deus está comigo. E a paz de Deus, a paz do Deus Todo-Poderoso, o Deus conosco, Jesus Cristo, é maravilhoso. Portanto, medite nos atributos de Deus para saber o quão gloriosa é essa verdade. E continuando, ele nos diz, então no versículo 5 o profeta dá este mandamento e promessas poderosos, repletos de esperança. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Os construtores puderam trabalhar com segurança do auxílio de Deus, e os versículos 6 e 9 garantem a eles um resultado glorioso. Para eles, para Josué, para você e eu, que pertencemos a Jesus, que cremos e nos arrependemos em Jesus, a presença, poder e promessas de Deus são antídotos eficazes para a preocupação. Alan e Jéssica procuraram aconselhamento por causa de suas brigas conjugais frequentes. Eles discutiam sobre as coisas comuns do casamento, dinheiro, sexo, sogros, filhos, etc. Mas um conflito recorrente envolvia a relação iracunda de Jéssica, a maneira como Alan excedia na alimentação. Eles escreveram para mim um exemplo clássico. Uma tarde, Jéssica voltou do trabalho para casa. Ao passar pela cozinha, notou sobre a tampa da lata do lixo que 3 embalagens de cupcakes tinham sido abertas e consumidas, cada embalagem contendo 2 cupcakes. Instantaneamente, ela ficou irada e os berros na frente de toda a família confrontou Alan. Por quê? Ao analisar esse episódio, as preocupações dela quanto à saúde dele emergiram rapidamente. Aqui está a minha argumentação com Jéssica. Jéssica, por que te importunou tanto o Alan ter comido aquele cupcake? Por que isso é ruim para a saúde dele? E por que isso é um problema? Por que eu não quero que ele tenha um ataque cardíaco? Por que não? Ela entendeu o meu método e confiou em mim. Porque ele pode morrer. E por que você teme isso? Porque eu seria uma viúva e meus filhos ficaram órfãos de pai. E o que há de errado com isso? Nós ficarmos sozinhos. Daí em diante ela mencionou outras consequências. Ao chegar àquele ponto com Alan presente, nós começamos a falar sobre o que significa confiar em Deus em meio a nossas preocupações muito compreensíveis. Muitas vezes a preocupação ela tem um ar de verdade. E esse é o perigo, porque algumas necessidades autênticas podem nos afligir e surgir a preocupação demasiada, a confiança demais em nós mesmos ou em qualquer outra coisa a mais do que o nosso Deus eterno. Então ele disse,
Ao chegar àquele ponto com Alain presente, nós começamos a falar sobre o que significa confiar em Deus em meio às suas provações, muito compreensíveis. Jéssica, se esse pior cenário acontecesse na realidade de maneira como acontece na sua mente, Deus seria grande o suficiente para te amar, cuidar de você, prover para você e te proteger, e grande o suficiente para os seus filhos? Você e eles realmente estariam completamente sozinhos? Durante o processo de várias sessões individuais com Jéssica, nós consideramos juntos e aplicamos a ela um trio de passagens bíblicas. Salmo 27, versículo 10. Ainda que me abandone meu pai e minha mãe, o Senhor me acolherá. Além disso, Jó 16, 32. Aproxima-se a hora e já chegou João, quer dizer, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixaram sozinhos, mas eu não estou sozinho, pois meu pai está comigo. 2 Timóteo 4, 16 e 17, que diz: Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Então, quando Jéssica compreendeu essas verdades e conseguiu começar a falar para Deus sobre elas para tratar seus principais temores, encontrar a suficiência máxima de Deus, seu nível de preocupações diminuiu vagarosamente e suas discussões com Alain reduziram. Ela aprendeu a confiar em Deus, a quem Deus é, e faz por ela tudo o que ele prometeu e aprendeu a entregar aos cuidados de Deus, o seu marido, seus filhos e seu futuro. Então, pode ser até circunstâncias difíceis, mas veja bem, olha como o Senhor nos falou. Os discípulos abandonaram o Senhor Jesus Cristo, mas ele não estava sozinho porque estava com Deus. Os servos de Deus que acompanharam o apóstolo Paulo o deixaram sozinho, mas ele não estava sozinho porque Deus estava com ele e Deus o fortaleceu. Muitas vezes a preocupação vem e as piores coisas acontecem em nossas vidas, mas Deus é completamente suficiente para nos dar força e nos fazer superar. Portanto, vença a preocupação pela fé. Prefira a fé à preocupação pecaminosa. Lute contra a preocupação pecaminosa com a fé verdadeira em Deus e confie nas suas promessas para nossas vidas. Deus em Cristo os abençoe. Até a próxima.